Saudações, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui para a nossa playlist Bora Programar do nosso canal do YouTube. E o assunto da nossa aula de hoje é Temporary Table. Por um acaso, você já esteve passando pela documentação de um SGDB padrão de mercado e encontrou a ocorrência dessa palavra reservada temporary e não encontrou de fato onde você pudesse aplicar isso dentro da sua função ou dentro da sua modelagem? Afinal, se ele é temporário, como que você pode utilizar isso a seu favor? Bom, esse termo temporary, que vem realmente de temporário, significa que a tabela não estará salva dentro do seu disco, e sim ela vai ser alocada temporariamente dentro da sua memória, dentro do cache ou até mesmo dentro da memória swap do seu servidor, mas ela não vai para o disco, o que faz com que o acesso dela fique muito mais rápido. E você pode utilizar isso a seu favor quando você precisa de mais performance dentro da sua query, dentro da sua função do banco de dados, e isso te dá gatilhos para que você possa utilizar essas tabelas temporárias que você venha criar dentro da sua conexão e você não precise fazer joins com tabelas que estão gravadas dentro do seu disco, fazendo com que o seu processo fique ainda mais moroso. E o ideal é que você crie essa tabela temporária já com os campos calculados, somente com os registros que você vai utilizar enquanto você estiver executando determinado relatório, por exemplo. E é isso que eu vou mostrar para você nessa aula. E não se esquece, se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, sugestão de próximas aulas, é só comentar aqui abaixo que eu vou estar disponível aqui no chat do próprio YouTube para responder cada uma das questões que você tiver. Então agora chega de papo e bora para a aula. Bom, pessoal, para que a gente possa começar a nossa aula aqui, então, eu já coloquei aqui uma query para que a gente possa fazer um estudo dela e ver como que funciona esse recurso dentro do nosso banco de dados. Lembrando que essa consulta que eu coloquei aqui, ela é simplesmente para que a gente veja como que funciona o recurso. Aqui a gente não está medindo desempenho, eu não tenho grandes quantidades de informação dentro dessa minha base de dados, e eu tenho essa estrutura aqui simplesmente para que a gente possa dividir algumas etapas aqui e fazer o uso que é proposto dentro dessa aula, que é o nosso Temporary Table. Para fazer isso, então, eu tenho duas tabelas aqui. Uma delas eu criei com o nome de follow-up. Esse follow-ups aqui, obviamente, que você pode dar o nome que você quiser, você pode utilizar qualquer tabela da sua modelagem, mas basicamente aqui eu tenho vários registros dentro dessa base, onde eu faço referência ao usuário, que seriam basicamente ali tentativas de contato com o cliente, ou alguma comunicação que você teve, independente se foi por telefone, por e-mail, ou se você mandou uma carta para ele, enfim, basicamente você poderia armazenar todas essas informações dentro aqui da nossa tabela de follow-up, e o que a gente precisa é fazer uma contagem desses follow-ups e juntar com os dados de usuário. E o que acontece aqui é que, basicamente, quando o nosso banco começar a inchar, a gente tiver diversos usuários, a gente tiver centenas, milhares, quiçá milhões de follow-ups, o nosso banco começa a ter um volume maior, essa consulta ela vai demorar cada vez mais para ser executada. Obviamente que enquanto a gente está desenvolvendo aqui no nosso ambiente de localhost, tudo vai funcionar perfeitamente. A gente vai executar ali a query, você vai ver que em poucos milissegundos ali a gente tem a consulta sendo executada. Mas o principal objetivo aqui é mostrar para você como que funciona a sintaxe, e quando você tiver lá na frente, você tiver uma base com uma grande quantidade de registros, aí sim pode ser que esse recurso aqui faça um maior sentido para você, ou se caso hoje você já tenha uma tabela com uma grande quantidade de informação, seja sua ou de cliente seu, você possa aplicar essa técnica utilizando uma função diretamente no banco de dados dele, para que você possa prover um relatório de uma forma mais rápida, para que você tenha uma maior flexibilidade com esse tipo de informação, com todos esses dados que você possa ter dentro do seu banco. No meu caso aqui, então, essa tabelinha aqui é bastante simples, e o que a gente tem que fazer é criar uma tabela temporária com a contagem desses registros aqui, juntamente com a chave, e posteriormente a gente tem que juntar essa tabela temporária que a gente criar com a nossa tabela de usuário. Como eu já falei para vocês anteriormente, tabela temporária ela só existe enquanto a transação do cliente está ativa, ou no nosso caso aqui, enquanto a gente está conectado dentro do nosso PGAdmin 4. Se eu encerrar o serviço do PGAdmin 4 e a minha conexão for finalizada, essa tabela temporária ela deixará de existir. A principal vantagem disso é que essa tabela ela não existe armazenada no seu disco. Então, se você tentar dar um select numa tabela que ela só exista dentro da sua função e você não executou essa função previamente, você vai ver que ela não existe. E a partir do momento que você executa a função para que ela possa passar a existir, ela não vai estar armazenada no seu disco. Ela pode estar armazenada no swap do seu servidor, ela pode até mesmo estar armazenada em memória, no cache, mas no disco, raramente ela vai ser alocada. Ela só vai ser alocada se ela ocupar um espaço muito grande, e aí o seu próprio servidor vai gerenciar isso para você. Então, nessa questão, você não precisa se aprofundar tanto.
Para que a gente possa começar o nosso exemplo aqui, então, eu vou criar uma função e a gente vai passo a passo, gradativamente, colocando todos os recursos que são necessários dentro dessa nossa função, até a gente chegar nesse mesmo resultado, só que ao invés de executar essa query que a gente tem aqui, essa consulta mais extensa, a gente vai simplesmente executar a consulta utilizando uma função. Para começar, então, eu já tenho o cabeçalho pronto aqui de como que funciona a nossa função no banco de dados. Eu já mostrei como que funciona isso aqui com maiores detalhes nas aulas anteriores dentro dessa mesma playlist. Então, se você perdeu algum conteúdo, eu sugiro que você pause essa aula aqui, carregue uma nova aba com as aulas anteriores e assista como que está funcionando o procedimento, porque aqui a gente vai utilizar alguns recursos dentro da nossa função. Para isso, então, eu vou vir aqui abaixo e eu já vou colocar aqui Create Function. Vou passar o nome da minha função, que no meu caso aqui vai ser Report underline users, underline follow-ups. Posso abrir e fechar meu parênteses. Vou setar aqui o meu return. Esse meu returns aqui, ele vai ser com o tipo table. Aqui agora eu não vou mais utilizar um tipo de dado que a gente vinha trabalhando anteriormente, como varchar, text, integer, enfim, os tipos clássicos que a gente tem de dados para trabalhar. E aqui no caso eu vou retornar de fato uma tabela. Essa tabela que eu vou retornar, ela deve que obrigatoriamente ter a mesma estrutura que a gente tem aqui abaixo. Você não pode ter colunas a mais, nem colunas a menos, e até mesmo o tipo do campo tem que obrigatoriamente ser idêntico, tanto na sua consulta quanto no seu retorno. Então aqui é um ponto que você tem que tomar bastante cuidado. No meu caso aqui, só para ficar mais fácil enquanto a gente estiver desenvolvendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um return text, como um texto mesmo, e a gente dá um retorno fixo por enquanto, e depois que o nosso relatório estiver pronto, a gente muda esse texto aqui para table novamente e a gente passa a estrutura certinha da nossa tabela. Então, continuando, eu passo aqui na frente o as, passo aqui também o cifrão, language, pl, pg, sql, ponto e vírgula. Aqui dentro eu passo o begin e o end também, e aqui dentro a gente vai começar de fato a colocar toda a regra que a gente precisa da nossa função. Como aqui a gente vai estar trabalhando com temporary table, obviamente que a gente precisa criar. Então a nossa sintaxe mais básica que a gente tem para poder fazer isso é o seguinte, create temporary table. Aqui a gente vai informar o nome da tabela que a gente quer criar. No meu caso, até por questão de organização, eu gosto de sempre trabalhar com underline tmp. Porque se durante a criação da minha função eu esquecer essa palavra temporária aqui, obviamente que eu vou estar criando uma tabela física dentro do meu servidor. E quando eu crio uma tabela física dentro do meu servidor, eu posso acessar ela. Se eu vier aqui dentro de esquemas e dentro de public, eu vou ter aqui um nó de tabelas e aqui dentro vai estar listado todas as tabelas que eu tenho disponível para poder trabalhar. Então eu sei que se aparecer aqui um underline tmp, eu sei que alguma das minhas funções deve estar errada, eu devo ter esquecido esse meu parâmetro temporário aqui. Então é somente por uma questão de organização e você pode utilizar como achar melhor. Continuando aqui, então, eu preciso concluir aqui o underline tmp, que é o nome da minha tabela. Eu gosto de fazer o seguinte também, eu pego o nome da minha função que eu tenho aqui, vou dar um command C, venho aqui, coloco um underline e dou um command V. Assim eu sei que eu tenho uma tabela temporária e essa minha tabela temporária é dentro dessa função que eu tenho escrito aqui. Assim, se em algum momento a tabela for criada, eu sei exatamente aonde eu tenho que procurar. E na próxima aula eu vou te mostrar uma técnica que você pode utilizar na criação de tabelas para que você não tenha nomes duplicados. Afinal, esse relatório que a gente está fazendo aqui, se um outro usuário executar ao mesmo tempo que a gente, pode ser que você tenha problema. Então eu vou mostrar para você na próxima aula uma técnica que você pode utilizar para poder evitar esse tipo de ação. E continuando aqui, eu ainda vou passar aqui na frente um as, e aqui na frente eu tenho que passar qual que é o select que eu quero que seja executado na criação dessa minha tabela temporária. Então aqui, como a gente tem um contador aqui, eu preciso justamente pegar esse contador, mas também pegar o campo-chave, que é para que eu possa unir os dois tipos de informação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na linha abaixo mesmo, vou fazer o seguinte, ó, select asterisco from follow-ups. Como a gente já tem no select aqui abaixo, a gente tem um group by, né? Ó, a gente tem um group by aqui. Então eu vou pegar esse meu group by, vou dar um command C, vou dar um command V aqui na frente, só que aqui eu estou utilizando o alho azul da minha tabela de usuário, né? Aqui já não vai mais ser preciso. Então quando eu agrupo esses meus registros pelo meu user ID, aqui na frente eu vou ter que fazer o seguinte, eu não posso mais utilizar o asterisco, agora eu vou utilizar o user underline ID, e aqui na frente eu passo um count, passando justamente o meu campo, que é a chave primária dessa tabela. Então eu vou pegar aqui o meu follow-up underline ID e colo ele aqui dentro. Vamos executar somente essa cláusula aqui para saber se ela está ok. Dou um Ctrl R e você pode ver aqui que eu tenho o usuário 1 com uma contagem de 37, o usuário 3 com uma contagem de 42,
o usuário 4 com 31 e o usuário 2 com 21. Então é exatamente essa a estrutura que eu preciso. Agora, quando eu for juntar essas informações aqui com a nossa tabela de usuário, basta pegar esse meu campo User ID, juntar com a minha tabela de usuários, e com isso eu vou ter tanto os dados do usuário, como nome, sobrenome, documento, e-mail, senha, enfim, qualquer informação que eu possa ter dentro da minha tabela, e vou ter também o meu campo count aqui, que seria o meu totalizador. Então, ao invés de colocar aqui como count, eu posso vir aqui na frente, coloco um S e coloco totalizador. Então, assim fica mais fácil de diagnosticar e saber da onde estão surgindo cada uma das informações. Como isso aqui eu já sei que está funcionando, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Command X aqui, vou tirar esses espaços que eu coloquei a mais e vou dar um Command V aqui na frente. Posso tirar novamente aqui os espaços a mais que foram criados automaticamente. E aqui no final da minha linha, eu vou dar um ponto e vírgula. Então, com isso, eu já estou criando uma tabela. Essa minha tabela será a TMP Report Users Follow-up. Ela vai ser baseada dentro desse select aqui. Então, toda vez que eu for reexecutar essa minha função aqui, essa tabela será recriada novamente, baseada nas informações existentes no momento da minha base de dados. Fazendo isso, eu garanto que eu não tenho furo nenhum de informação. E só para que a gente possa saber se isso aqui está funcionando certinho ou não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no final, vou dar um return, simplesmente aqui com um OK, um ponto e vírgula aqui no final também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa função, vou dar aqui um Ctrl R, a função foi executada com sucesso, e agora eu vou fazer o seguinte, select, e eu vou copiar o nome da minha função que eu tenho aqui acima. Ó. Então, vou dar um Command C, venho aqui abaixo, Command V, Command R para poder executar, a gente tem um OK aqui de retorno. E o que acontece? Como a minha conexão com o banco de dados continua ativa, essa tabela aqui, ela continua existindo porque a minha conexão ainda está aberta. Então, se eu vier aqui abaixo agora, executar um select asterisco from com o nome dessa minha tabela temporária, vou dar aqui um Command C e um Command V aqui abaixo, e executar somente ela, você pode ver que eu tenho um retorno. Só que aqui no meu tables, ela não aparece ainda. Eu posso até vir aqui e dar um refresh aqui, e você pode ver que ela não aparece. Então, ela não aparece porque ela não é uma tabela física, ela não está escrita de fato no nosso disco, no nosso banco de dados. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo PGAdmin aqui numa nova aba, carregou meu PGAdmin, vou abrir aqui o servidor, vou abrir o local, abro o database, vou abrir aqui um novo Query Tool, vou pegar aqui somente a linha do meu select da minha tabela temporária, vou dar um Command C, venho aqui, Command V. E agora eu vou tentar executar aqui, e você pode ver que a gente tem uma mensagem de erro, dizendo que essa tabela que a gente tentou executar o select, ela não existe. Isso porque a gente abriu uma outra conexão aqui com o nosso banco. Então aqui, na verdade, eu tenho duas conexões simultâneas ocorrendo dentro da minha máquina. Aqui eu tenho uma conexão e, paralela a ela, eu tenho dentro da minha outra aba aqui. Que, por sua vez, como eu não executei a função ainda, obviamente que ela não existe. Só que se eu voltar aqui e executar mais uma vez, obviamente que você pode ver que a gente tem sucesso ao executar aqui a nossa query. Pois bem, então, a gente chegou até aqui, a gente teve sucesso, está tudo funcionando certinho. O que a gente tem que fazer agora é trocar esse return aqui e devolver de fato a tabela que a gente precisa de retorno. Então aqui, ao invés de utilizar o return text, agora a gente vai utilizar o return table. Então eu vou passar aqui o return table, vou abrir e fechar meu parênteses, e aqui dentro eu preciso informar todos os campos e todos os tipos de campos que vão dentro dele. Como eu não sei de cabeça, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui abaixo, vou executar esse trecho de código aqui novamente, então vou dar um Ctrl R, e agora eu sei exatamente quais são as minhas colunas e os tipos dela. Então vou vir aqui dentro, passo o user underline ID, ele é do tipo integer, isso você pode consultar aqui o user ID e o integer logo abaixo. A gente tem o username também, né? Então vou passar aqui o username como caractere variante com comprimento de 100. Vou passar aqui o user last name também com character varying, abre e fecha o parênteses com tamanho de 100. E por fim aqui, a gente estava utilizando a coluna count lá embaixo, né? Só que agora a gente vai ter aqui um totalizador. Então eu vou passar uma vírgula aqui, vou passar o totalizador, e ele vai ser do tipo BigInt, conforme a gente tem sendo exibido aqui também. Então a gente já tem aqui basicamente a estrutura de retorno que a gente precisa. Eu vou vir aqui então no meu return, ao invés de passar um texto aqui agora, eu vou passar um return carry, afinal a gente precisa executar uma carry para retornar uma tabela, e aqui na frente eu vou passar o select que eu quero executar. Então aqui eu posso até começar a indentar o meu código para ficar mais legível, e aqui eu vou passar o user ID, vou passar também o user underline name, o user underline last
name. Vou passar aqui no lugar do count, é o nosso totalizador que a gente tem logo aqui acima. Então passo o totalizador. Posso passar aqui agora o meu from, que vai ser minha tabela de usuários. Posso até passar o alias U aqui para ela. Então aqui na frente também eu já posso ir alterando. Então o ponto. Então assim a gente vai fazendo e a nossa query vai ficando mais otimizada. A gente sabe exatamente de onde que está vindo cada campo, fica mais organizado para o nosso banco de dados e a gente consegue manter melhor a performance dos nossos resultados. Então aqui na frente eu passo também um join e agora esse join aqui, ao invés de ser com a tabela de follow-up, obviamente que ela vai ser com a tabela temporária que a gente criou logo aqui acima. Vou dar um alias para ela simplesmente de TMP. E esse TMP eu tenho o tmp.user_id, que é o nosso primeiro campo que a gente tem da nossa tabela temporária. E eu vou juntar com o meu alias u.userid. Então aqui eu estou juntando exatamente a minha tabela temporária com a minha tabela de usuários. E por fim ainda, vamos ver qual que era o order by que a gente estava usando aqui, ó. A gente estava passando o order by pelo user ID, né? Então a gente pode até continuar mantendo ele aqui. Então passo order by u.userid. E basicamente que a nossa função, ela já está pronta. Só que aqui agora a gente vai se deparar com dois erros. Primeiramente, eu preciso recriar essa função, porque como eu alterei a estrutura dela aqui, eu já falei isso também nas aulas anteriores, a gente precisa primeiramente dropar essa função e criá-la ela novamente, porque simplesmente reescrever ela a gente não vai ter sucesso, e depois a gente vai ter um outro erro, porque ele vai tentar recriar novamente, só que dentro dessa conexão a tabela já existe. Então vamos por partes para que a gente possa ver cada uma das ações. Eu já tenho o create aqui, eu posso passar na frente or replace. Então basicamente eu iria trocar a função que eu tinha existente por essa daqui. Só que quando eu tento executar isso, ele vai dar um erro para a gente dizendo que não é permitido lá. A gente não pode mudar o tipo de retorno de uma função existente. Então a gente tem que dropar ela antes. E ele já dá a sintaxe para a gente logo aqui abaixo. Então eu vou dar aqui um command C, vou colar logo aqui acima um command V com um ponto e vírgula aqui no final, para terminar minha linha. Vou executar somente esse comando aqui primeiramente. Então eu dropei a minha função, ela não existe mais dentro da minha base de dados. Agora eu vou tentar recriar ela. Então venho aqui novamente, Ctrl R. A função foi criada novamente com sucesso, até aqui sem nenhum tipo de problema. Só que agora quando eu for chamar a minha função aqui, você vai ver que a gente vai ter o erro. Então eu vou dar um Ctrl R aqui novamente. Tivemos um erro aqui, o erro não é nem pelo nome da tabela que a gente está tentando recriar ela novamente com uma tabela existente, o erro que ele deu aqui é porque ele não conseguiu encontrar a tabela de referência que a gente tem aqui. Então vou voltar aqui em cima, a gente tem aqui o follow-ups, né? Vou passar um alias F aqui na frente, e aqui eu passo F ponto, aqui dentro eu posso passar também o F ponto, e no final eu passo o F ponto. Então você pode ver que nas novas versões do banco de dados, o próprio banco acaba nos forçando a ter o alias dentro dos nossos campos. Então vamos tentar recriar mais uma vez aqui, né? Vamos criar a nossa função novamente, dou um Ctrl R, foi executado com sucesso. Vou criar aqui a minha função. Agora sim ele deu o erro que a gente estava esperando. Olha lá, ele está falando aqui que a nossa tabela ela já existe, porque como eu estava com a minha conexão ativa, eu executei a função e a minha tabela foi criada e eu estou tentando executar ela novamente, a minha tabela já existe dentro dessa minha conexão. Obviamente que se eu tentar executar aqui a chamada dessa função dentro de uma outra aba, ela vai ser executada com sucesso. Só que a gente tem que prevenir isso para não deixar ocorrer, senão às vezes o nosso usuário muda de página ou por algum motivo ele fecha o navegador, o computador reinicia, enfim, antes que a função conclua o processamento dela, e você pode acabar ficando com algum tipo de lixo dentro da sua base. Então, para evitar isso, aqui acima ainda, a gente pode colocar uma outra instrução. Eu posso passar aqui o seguinte, drop table if exists, ou seja, drop a tabela caso exista, com o nome que a gente colocou logo aqui abaixo. Então, eu vou dar um Command C, Command V, ponto e vírgula no final da minha linha. Vou tentar aqui recriar novamente a minha função, dou um Ctrl R aqui, a função foi criada novamente com sucesso, e agora sim eu vou tentar reexecutar o meu relatório. Novamente tivemos um erro, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, a coluna de referência totalizador é ambígua, então, ou seja, a gente não especificou da onde que vem essa coluna totalizador aqui. Faltou a gente passar aqui na frente o TMP ponto, né? Informando o alias para que o banco saiba de qual tabela vem esse banco. Então posso novamente selecionar aqui todo o corpo da minha função, dou um Ctrl R, foi executado, venho aqui e executo novamente a chamada da minha função. Executei. A gente já tem o retorno sendo mostrado aqui, só que você pode ver que ele não mostrou aqui para a gente separado em colunas. Isso porque a gente simplesmente chamou a função. Se eu quiser que isso aqui seja convertido em colunas, eu posso passar um asterisco from
e aí sim a gente vai ter o retorno esperado. Então vou dar aqui um Ctrl R novamente, e agora sim a gente tem exatamente o mesmo resultado que tivemos aqui abaixo, só que agora fazendo a chamada de uma função no banco de dados, utilizando aqui a nossa tabela temporária. Então eu espero que tenha ficado claro para você como que funciona esse recurso. Novamente relembrando, a tabela temporária existe somente enquanto a conexão de origem estiver aberta. Ou seja, se eu for lá e matar a minha conexão, baixar o serviço do banco de dados, ou qualquer coisa nesse sentido que acabe finalizando a conexão que eu tenho nesse momento, essa minha tabela vai ser perdida e o meu banco de dados automaticamente vai desprezar ela. Bom, viu como que é bastante simples você trabalhar com tabela temporária dentro da sua função? Fique atento aos pontos que a gente viu aqui na aula. A tabela temporária não aparece na listagem de tabelas dentro da sua modelagem e ela só vai deixar de existir quando a sua conexão for encerrada. No entanto, que a gente cria a sintaxe de drop dentro da função de teste que a gente desenvolveu na aula, mas é simplesmente para prevenir que caso a pessoa execute novamente a função, a gente não tenha nenhum problema dizendo que a tabela já existe, por exemplo. Então a gente tem aquela sintaxe de drop e caso ela não exista, ela vai seguir o fluxo normal conforme a gente já desenvolveu. E na próxima aula, a gente vai ver como que a gente começa a declarar variável dentro da função do nosso banco de dados. E não se esquece, logo aqui abaixo eu vou estar disponível nos comentários para poder interagir com você. Você pode me fazer pergunta, fazer sugestão das próximas aulas e me dizer o que achou dessa aula aqui. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.